Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como utilizar essa abreviatura, etc. E aqui temos várias formas. Eis a dúvida. Tudo maiúscula, minúscula, com o E antes. Podemos utilizar as reticências depois. Afinal, qual a maneira correta de utilizar essa abreviatura? É o que nós veremos agora. Começando pelo conceito. O que é etc? Etc é uma abreviatura, é um tipo de redução dessa expressão latina, etc., que significa e outras coisas. Literalmente, etc., esse latinismo significa e outras coisas. E aqui temos também abaixo alguns exemplos de abreviatura. Nós temos, quando se fala um tipo de redução, nós temos várias reduções. Nós temos a abreviação, abreviatura, sigla, símbolo, cruzamento vocabular, e a abreviatura é um tipo específico de redução. Normalmente, a abreviatura se caracteriza pelas iniciais de um conjunto de letras ou uma letra seguida de ponto final. Então, como nós vemos, etc. deve ser utilizada dessa maneira. As iniciais com essas três letras seguida de ponto. Então, a abreviatura se caracteriza normalmente dessa maneira. Então, nós temos aqui um exemplo de uso dessa abreviatura, etc. Joaquim comprou sapato, roupa, calçado, etc. Veja que ela deve ser utilizada dessa maneira, que significa exatamente Joaquim comprou sapato, roupa, calça e outras coisas. Esse é o sentido de etc., uma abreviatura da expressão latina etc. Como usar? Como é uma abreviatura, e nós vimos aqui alguns exemplos, letra ou um conjunto de letras aí com um ponto, sempre devo utilizar o ponto depois dessa abreviatura. Então, isso pode ser, ela pode aparecer no final, como nós já vimos, Joaquim comprou sapato, roupa, calça, etc. Ou ainda no meio da frase, e mesmo aparecendo no meio da frase, eu devo utilizar o ponto dessa maneira. José comprou meia, roupa, calça, etc. no passeio. Então, todas as letras minúsculas seguidas do ponto final, independentemente se aparecer no fim ou no meio. Essa é a forma de uso dessa abreviatura. E lembrando que não podemos utilizar as reticências depois dessa abreviatura, nem acrescentar um outro ponto quando se trata de colocá-la ao final. Já que ela possui um ponto, naturalmente já possui um ponto, não devo acrescentar um outro ponto, pensando, por ser final de frase, devemos acrescentar o ponto. Não, errado dessa maneira. Simplesmente, se terminar a frase com essa abreviatura, deve aparecer dessa maneira, a abreviatura natural, todas as iniciais minúsculas seguidas de ponto. E não devo utilizar as reticências, nem acrescentar outro ponto, ficando com 2 pontos. Ainda, não usar o E antes dessa abreviatura. É errado escrevermos Ana comprou sapato, roupa, calça e etc. Porque não devo utilizar nem o E, nem as reticências. Ora, o E é porque ela já pressupõe o E dentro dessa abreviatura, porque etc. significa e outras coisas. Então, aqui ficaria uma redundância. É como se eu colocasse dois e, duas conjunções e, duas conjunções aditivas. Então, eu não devo colocar o e antes do etc. Deve ser colocado como está aqui mesmo, uma vírgula e um etc. Ora, já que a gente fala de vírgula, eu devo ou não utilizar a vírgula
antes dessa abreviatura. Há gramáticas que recomendam o uso antes da vírgula, outras não. Porque algumas gramáticas, não recomendam o uso da vírgula antes. Como a expressão significa e outras coisas, há o pressuposto de que nessa abreviatura existe o e. Então, se existe o e, é o mesmo que eu escrever Ana comprou sapato, roupa, calça e outras coisas. Então, esse e, quando eu utilizo a escrita, normalmente, quando eu utilizo o e, eu não coloco a vírgula. Então, partindo desse pressuposto, as gramaticais, algumas defendem o uso da vírgula, outras não. Com isso, a gente pode estabelecer que o uso da vírgula é facultativo. Qual a maneira correta? As duas, com a vírgula ou sem a vírgula. Importante apenas que saibamos por que razão a vírgula, nesse caso, não é utilizada, não é recomendada pelas gramáticas, porque há o pressuposto de que há o aditivo, o e. É isso. Apenas uma curiosidade em cima dessa expressão latina, há uma expressão popular, que é etc. e tal, que significa e tantas outras coisas mais. Como no seguinte exemplo. Depois que ficou desempregada, Ana reclamou da profissão, disse que estava cansada, etc. e tal. Então, vejam que é uma expressão latina que acabou sendo utilizada numa expressão popular, significando etc. e tal, significando e tantas outras coisas mais. Resumindo, etc. é uma redução, especificamente é uma abreviatura dessa expressão latina etc., que significa e outras coisas. Lembrando que não devemos utilizar o e antes dessa abreviatura, como nesse caso aqui. Utilizando o e antes da abreviatura está errado, porque a própria abreviatura já pressupõe o e. E, em relação à vírgula, é um caso facultativo. Há gramáticas que recomendam a vírgula e outras não. E, por conta disso, há o uso facultativo. Podemos ou não utilizar a vírgula, como nos exemplos aqui. Sem vírgula ou com vírgula. É isso, pessoal. A todos, um excelente estudo.